Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 9. Eu vou ler na minha tradução, o sentido é o mesmo. O Senhor nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Tem duas palavras aqui, chamados e vocacionados. Chamado e vocação. Repete isso. Podeis assentar? Vocês que estão vindo aqui na quarta, tanto os irmãos da ADC, quanto o Dário, o Elias e o Jefferson, eu estou decidido a perturbar essa igreja. E eu vou perturbar vocês. E eu vou perturbar quem está assistindo essa mensagem. Pelo YouTube ou aqui pelo Instagram da Luana. Queria que mais obreiros estivessem aqui. Porque eu sempre tenho dito isso. A Bíblia, ela nos consola e nos atribula. Quando você está consolado, ela te atribula. E quando você está atribulado, ela te consola. Pregamos aqui sobre como Paulo enxergava a igreja de Deus, a igreja local, que é uma partícula da igreja universal, total de Deus, em Corinto. Depois eu falei sobre os dons, para você buscar os dons. A falsa doutrina e confusa doutrina do cessacionismo te deixa acomodado, enquanto a doutrina da permanência dos dons exige que você ore, porque se você não orar, você não recebe dons. O único meio dos dotados se comunicarem com o doador é através da oração. Hoje eu quero falar sobre duas coisas: chamado e vocação. Algumas pessoas confundem essas duas palavras, pensam que são a mesma coisa e às vezes quer fazer o que o outro foi vocacionado para fazer. Pensa que ele tem que ser pastor, pensa que ele tem que ser mestre. Qualquer um pode ser o que a Bíblia diz que alguns devem ser. Então eu vou repetir: não é qualquer um que deve ser o que a Bíblia diz que alguns devem ser. Não é porque você é crente, não é porque é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo Evangelho, é a mesma Bíblia. Pois é, mas é essa mesma Bíblia lida por pessoas diferentes. Essa mesma igreja que não é uma tribo, é uma comunidade. Numa tribo todo mundo veste igual, fala igual, dança igual. Numa comunidade nós temos unidade apesar das nossas diferenças, que devem ser respeitadas. O nosso próprio Deus é uma comunidade. O nosso Deus é 3 em 1, 1 em 3, e é a divindade de 3 pessoas, e é a trindade. Se tu tentar entender, perde a cabeça, se negar, perde a mente, perde tudo. Então, só creia, porque é uma doutrina bíblica. Olha só, duas palavrinhas que Paulo fala. Deus nos salvou e nos chamou. Por favor, nos chamou, repita. Aí depois ele diz no versículo 11, Deus me separou. Diga, me separou. Qual a diferença nós temos aí? Duas. Primeira diferença, plural, Deus nos chamou. E para o apostolado, Deus me separou. E aí, Paulo? Orgulhoso, hein, Paulo? Soberbo, hein, pastor Paulo? Como é que tu diz que Deus nos chamou, mas quando tu vai falar de tu diz Deus me separou, já é singular. Deus nos chamou, plural. Deus me separou, singular. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo, chamado geral. E me separou para ser apóstolo, vocação individual. Então existe o chamado e existe a vocação. Existe o chamado e existe a vocação.
Eu repito, existe o chamado e existe a vocação. Primeiro, anota, memoriza, grava, igual o irmão aqui. Primeiro, o chamado é geral. Vinde a mim, alguns que estáis cansados. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu falei que eu ia perturbar. Porque Deus amou alguns. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que alguns, todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de alguns do mundo. Então, é o chamado geral, mas a vocação é individual. Então, o chamado da salvação é para todos. Agora, pastor, mestre, profeta, evangelista, é para alguns. Dom de operação de milagres, maravilhas, é para alguns. Discernimento de espíritos, é para alguns. Línguas e interpretação de línguas, nem todos têm, podem ter, mas nem todos têm, porque nem todos buscam. Agora, a vocação profética é para alguns. Então entenda, o chamado é geral, salvação em Cristo Jesus. Tu vai ter, trombeta toca, arrebatamento, tu sobe. Agora não espera galardão não, se tu não faz nada. Quem não faz nada não vai receber nada, irmão. Então tem gente que vai subir no arrebatamento, mas não vai ter galardão. Por quê, pastor? Salvação é por graça, galardão é por obras. Então você precisa buscar os dons, você precisa exercer os dons, para que você cumpra o seu ministério. Entenda, a igreja tem um chamado, chamados para a salvação, mas a vocação Deus vai dando um por um. 1 Coríntios, vem na mente aqui agora, então vou abrir, depois o Luiz edita. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo da número 12, versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Versículo 11. Todas essas coisas aqui são os dons espirituais. Todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribuiu individualmente, a cada um como quer. Então, a igreja é um povo salvo, ok? Dentro da igreja, há alguns vocacionados para algumas áreas específicas. Segundo lugar, o chamado qualquer um escuta. A vocação, apenas o vocacionado. O chamado para o evangelho, qualquer um escuta. Quantas cruzadas eu já preguei que tinha 500 pessoas, 1000 pessoas, só 10 pessoas entregaram-se a Cristo. Dessas 10, 2 se tornam pregadores, 3 se tornam obreiros. A chamada da salvação é para todos, mas a vocação, só o vocacionado escuta. Daniel, capítulo 10, versículo 7, Daniel diz, fala sobre uma visão. Aí no versículo 7 ele diz, eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram. Sentiram alguma coisa. O clima mudou, a atmosfera do ambiente mudou, mas só o vocacionado Daniel teve uma visão clara de quem apareceu diante dele. Atos 9, Saulo está chegando em Damasco. Uma grande luz o cerca e Jesus o chamou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí diz a Bíblia que os que estavam com Saulo, ouvindo a voz, não entenderam nada. Mas só o vocacionado
ouviu e entendeu as palavras daquele que vocaciona. Os amigos de Saulo poderiam se prostrar, poderiam reconhecer que a atmosfera mudou e também servirem ao Senhor Jesus, mas disseram que não. E Paulo decidiu aceitar a vocação, porque ele foi cercado. Então, quem ouve o chamado pode dizer, quero não, vou embora, tchau. Agora o vocacionado, irmão, se ele for embora, Deus vai atrás dele. Eu vou repetir que 3 pessoas entenderam, eu vou perturbar. Quem ouve o chamado do evangelho diz, não, quero não, deixa para depois, minha mulher não deixa não. Agora, o vocacionado, irmão, quando ele pensar em desistir, Deus vai atrás dele. Irmão, onde Abraão chegava, levantava o altar. Isaac nasceu, ele parou de levantar o altar. Sabe o que Deus fez? Vem cá, oi, levanta o altar e coloca teu filho no altar. Parou de levantar o altar? Eu vim atrás de tu e agora tu vai pegar aquele que te afastou do altar e colocar no altar. Logo assim tu levanta o altar. Deus queria Isaac morto? Não, Deus só queria Abraão no altar. Quem é vocacionado pega essa mensagem, quem não é fica voando. Jeremias disse, o Senhor me iludiu, eu vou desistir. E aí quando ele disse desistir, ele disse, está queimando aqui dentro, eu não consigo desistir não. Elias entrou na caverna e disse, me mata, chega, agora eu não profetizo mais, eu não prego mais, eu não faço mais a obra. Todo mundo me abandonou, Jezabel quer matar eu, Acabe é medroso, mas também quer minha morte. Todo mundo abandonou. Aí Deus brada, que fazes aqui, Elias? Deus não disse o que fazes aí, Deus disse o que fazes aqui. Se eu disser a Luana o que fazes aí, ela está lá e eu estou aqui. Mas se eu digo a Luana o que fazes aqui, é que eu estou no mesmo ambiente em que ela está. Então, olha o que Deus disse a Elias, o que fazes aqui. Ou seja, você está na caverna pensando em morrer vocacionado. Eu estou aqui com você. Deixa eu perguntar só para quem lê Bíblia. Deus tinha mais quantos 1000 profetas, fora Elias? 7.000. E o que a gente diz? Se sair 1, Deus manda 10. Se sair 10, Deus manda 20. Eu não vou atrás de ninguém não. Pois é, Deus tinha 7.000 e foi atrás de Elias. O próprio Deus. Vocacionado, irmão. O irmão no Rio de Janeiro foi caluniado, destruíram a família dele. Ele foi para o terreiro de Macumba. Chegou lá, o demônio pegou alguém lá e apontou na cara dele. Tira ele daqui, tira ele daqui, ele é cercado de fogo. Ele entendeu que o Senhor ainda estava com ele. Um outro irmão quis desistir de tudo e foi pro bar tomar todas. E quando sentou lá, disse, põe a cachaça aqui pra mim, que eu vou desviar. O bebo levantou, chegou nele e falou, isso aqui não é lugar pra você não. Aleluia. Aleluia. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Se você fugir, ele te mete a rasteira. Mas ele traz o vocacionado de volta para a sua posição. Deus faz acepção de pessoas, pastor? Para salvar, não. Para usar em algumas áreas específicas, sim. Saul disse, eu vou ser sacerdote. Deus disse, eu rasgo o teu reino. E rasgou. Uzias disse, eu vou ser sacerdote. Deus disse, eu te mato. Cuidado, irmão. Então, chamado, a maioria escuta. Vocação, só os vocacionados. O vocacionado sente o que os outros não sentem. O vocacionado tem desejos que os outros não têm. O vocacionado enxerga o ministério de um modo diferente que os outros enxergam. Terceiro lugar, o chamado é o ministério geral da igreja. A vocação é o ministério especial de alguns nela. Já falei isso na introdução, mas está aqui como tópico, eu vou respeitar, porque o esboço deixa a mensagem mais organizada. O chamado é o ministério geral da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta, a igreja prega? A igreja não prega não, irmão, vou meter água em vocês. A igreja prega? Mas nem todos na igreja são pregadores.
A igreja ora, mas nem todos na igreja têm o dom da intercessão. Na igreja os irmãos doam, mas nem todos na igreja têm o dom de doar. Romanos 12. Na igreja todos têm a responsabilidade de ponderar as palavras proféticas e discernir os espíritos, sim ou não? Todos têm essa responsabilidade, mas nem todos têm o dom de discernimento de espíritos. Na igreja, todos têm fé, sim ou não? Mas nem todos têm o dom da fé. Todos podem ensinar, Colossenses 3,16, mas nem todos têm o dom de mestre. Paulo disse que as mais velhas devem ensinar as mais novas, as irmãs mais velhas, mais experientes, casadas, devem ensinar as solteiras e recém-casadas, viúvas ensinar as solteiras. Mas nem todos têm o dom de mestre na igreja. O chamado é geral, mas a vocação é para alguns. Todos podem profetizar. 1 Coríntios 14, 24. Mas nem todos são profetas. Esse é um erro em nosso meio. Deus toma uma irmã no ciclo de oração, que aqui em Goiânia está escasso. Deus toma um jovem no congresso em profecia. E profetiza e edifica. Pronto, viralizou no Instagram. É profeta. Não, ele profetizou. Não quer dizer que ele seja, que ele tenha o dom e o ministério profético. Todos podem profetizar. A igreja pode erguer a mão e debaixo da palavra profetizar. Chamado geral. Porque a igreja tem autoridade na palavra. Mas nem todos são profetas. Como eu disse, todos podem ensinar, mas nem todos têm o dom do ensino. E todos podem receber sabedoria. Sim ou não? Sim ou não? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Todos podem ter sabedoria, mas nem todos podem exercer o dom da palavra de sabedoria. Então, fala comigo, o chamado é geral, que a igreja já cumpre, mas a vocação é para alguns. Irmão, eu sei que para quem me escuta aqui, tanto faz você pregar ou não. Para mim, não. Tanto faz para mim fazer alguma coisa. Mas tem coisas que para você não é tanto faz. Te incomoda, te faz chorar, te entristece. É a sua vocação. Aquilo que te incomoda revela para o que você foi vocacionado. Então, bora recapitular. Primeiro, o chamado é geral, a vocação individual. O chamado qualquer um escuta, a vocação apenas os vocacionados. O chamado é o ministério geral da igreja. Já não estou falando de salvação, mas o ministério geral da igreja. A vocação é um ministério especial de alguns na igreja. Quarto, vou até beber água, que essa aqui dói. Sal na ferida. Ninguém, Luiz, pode ter vocação especial sem atender o chamado geral. Ninguém tem vocação individual para qualquer parte da igreja ou no ministério ou na obra do Senhor, se ele não escutou o chamado da salvação. Ou seja, primeiro você deve vir a Deus, para depois Deus enviar você. Vir a Deus, Ele nos salvou e nos chamou. Ser enviado por Deus me separou como apóstolo. Deu para entender? Então você não pode ir sem vir. Êxodo 3. Moisés primeiro teve encontro com Deus na sarça, para depois ir ao Egito pregar.
1 Samuel 3. Samuel primeiro teve um encontro com Deus no seu quarto, para depois se tornar profeta. Isaías 6. Isaías primeiro teve um encontro com Deus no templo, naquela visão, para depois cumprir o ídolo do Senhor. Vai dando glória a Deus, irmão. Marcos 3, primeiros discípulos vieram a Jesus, salvação, para depois serem enviados por Jesus. Atos 9, primeiro Paulo teve um encontro com Deus, para depois ser enviado como vaso escolhido. Antes de obedecermos o ide por todo mundo, temos que obedecer o vinde a mim. Primeiro salvação. Fala aí, Ricardo. Primeiro salvação, depois pregação. É por isso que tem muita gente safada nos púlpitos das igrejas. Prostitutos, adúlteros, ladrões, enganadores, mascarados, soberbos, presunçosos, amantes de si mesmos. Por quê? Porque não foram tratados na salvação, não ouviram o chamado para a regeneração, mas já quiseram púlpito. Quando você lê Romanos 10, Paulo ensina na primeira parte sobre salvação. Coloca para mim, Sabrina, Romanos 10. Vai pôr? Ouviu eu? Acho que não. Sabrina! Coloca para mim Romanos 10. Por favor. Olha que coisa interessante, profunda. Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, Israel, é para que sejam salvos. Salvação. 2. Porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus, salvação, e procurando estabelecer sua própria justiça, o que atrapalha na salvação. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, salvação. Porque o fim da lei é Cristo, salvação. Para a justiça de todo aquele que? Salvação. Põe o 6. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, mas a justiça que procede da fé, salvação. Afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos, evangelização. Com a boca você, Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você será? Ele está ensinando sobre salvação. Continue. Porque com o coração se crê para a justiça, salvação, e com a boca se confessa para... Ok, pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre grego e judeu para salvação, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Aí agora ele vai falar de pregação e missão. Bora lá, só vocês? 14. Não, gente, está me desanimando. Bora lá, só o 14. 14, 1, 2, 3. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada? E como houve, se não há quem? E como pregarão se não forem? Primeiro salvação, depois pregação. Quem está entendendo isso, irmão? Então primeiro você é salvo, nasce de novo, é regenerado, entra no processo da santificação. Se você não passou por esse processo, sinto muito, tu tem muita invenção e nada de unção. Muito subterfúgio, pouca chamada, pouca vocação, pouca unção, pouca graça, ou nada de graça.
Então, quem primeiro não é salvo, não pode ser ministro. Como é que eu sei que a pessoa é salva, pastor? Fruto, irmão, fruto. Não é quantidade de views, não é quantidade de seguidor, é fruto. E como é que eu vou saber o fruto, pastor? Confie em quem congrega com você. Confie em quem você conhece onde congrega. Tem muita gente sendo pastoreada aí pelos YouTubobos. Por que YouTubobo? Porque os conteúdos são bobos. Aí você não sabe onde a pessoa congrega, você não sabe qual igreja ela pastoreia, você não sabe qual seminário ele fez, você não sabe como é a família dele, como é a família dela, e está te dando lição de moral. Então é verdade, olha rapaz, é verdade. Tu conhece a vida daquela pessoa que está te instruindo? Você conhece onde ela congrega? Qual igreja ele congrega? Qual a sua visão teológica? Cuidado, irmão. Primeiro a salvação em Cristo. Depois essa pessoa pode cumprir a missão de edificar você. Olha só, cego que guia outro cego, quantos vão cair no abismo? Ambos. Corrompidos não podem confrontar corruptos. Quem anda em caminhos tortuosos não podem apontar os caminhos certos. Quem não nasceu de Deus não pode gerar filhos para Deus. Quem não aprendeu com o mestre não pode discipular ninguém. Quem não é do céu não pode tirar ninguém do caminho do inferno. Quem não veio a Jesus não pode trazer ninguém para Jesus. Edmund Clowney. É mais ou menos isso. Eu não sei falar português, imagina inglês. Ele disse que não há chamado para o ministério que não seja primariamente uma chamada para Cristo. Então, não ouse levantar sua mão para abençoar alguém, para orar por alguém, se você ainda não estendeu suas mãos clamando pela misericórdia de Deus para te salvar. Fala comigo, o chamado é para quem quer, pela regeneração, pela pregação. Mas a vocação é só para quem Deus quer. Quer que eu te prove que a vocação é só para quem Deus quer? Quem aceitaria Abraão, que negou sua esposa 2 vezes como pai da fé? Aí você diria, eu não quereria. Deus disse, eu quero. Quem escolheria Davi, um mau pai, para ser o homem segundo o coração de Deus? Deus quis. Quem escolheria Pedro, afoito e ignorante, para possuir as chaves do reino e abrir a porta do evangelho para os ímpios no dia de Pentecostes? Quem escolheria? Pergunta para o Malco lá, que teve a orelha ferida. Tu escolheria esse cabra? Eu meteria a espada no bucho dele. Jesus disse, eu o escolhi. Lembra de Saulo, o perseguidor? Atos 9. Jesus disse, Ananias, vai orar por ele. Ananias disse, o que eu ouço falar dele não é muito bom não. Olha a resposta de Jesus, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, de Israel, das nações. Para mim. Eu sei que você não me escolheria, bastou a Luana, isso também me basta. Agora, eu sei que eu também não escolheria você, nem eu nem tu presta. Mas alguém olhou do céu para nós e disse, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem acredita nas misericórdias de Deus, adore a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, acabou. Se ele não salvou você, ele não vai encher você. Enquanto você não se esvazia de si mesmo, não há espaço em você para ser cheio de Deus. O Espírito de Deus está vocacionando pessoas aqui hoje. A vocação não é desde o dia que você aceitou Jesus. Não, ele vai vocacionando no tempo que ele quiser, na hora em que ele quiser. Josué já estava com Moisés há 40 anos. Quando ele completou 80, Deus disse, agora é tu.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Pedro andou com Jesus e nunca ganhou uma alma, 3 anos a 3 anos e meio, mas no dia de Pentecostes, o Senhor disse: hoje eu vocaciono você para o ministério da pregação. Deus está vocacionando pessoas aqui. Pastor, isso é perigoso? É pesado, pastor? Desiste logo, irmão, se tu é medroso. É pesado, é responsabilidade, mas o diabo não te derruba, não te envergonha. É você quem vai envergonhá-lo. Glória a Deus! Glória a Deus! Que o Senhor avive a sua chamada, fica em pé. Que o Senhor avive o seu coração.